eu gostaria de começar aproveitando, antes que ele saia correndo, porque eu sei que ele tem um voo. João, toda hora eu vejo em hospitais de primeira linha paciente com troponina elevada, que depois não faz curva, que depois não foi isquemia, ou em pós-operatório, ou o paciente que internou em estado confusional, e a gente faz como critério para avaliar um dos fatores de causa. O que fazer com isso? Porque tem vezes que eu estou fazendo troponina e CKMB para poder conseguir saber se tem curva ou não, porque a troponina às vezes está alta, e aí o pessoal brinca, troponinite, etc. Como fazer com isso? Não sei se você tem vivenciado isso. Agradeço a pergunta, ela sempre vem, porque quando a gente incorpora uma tecnologia, né, talvez a responsabilidade do clínico é maior do que assim, o impacto da tecnologia, né? Isso, a gente vivenciou isso com a indicação mais apropriada de métodos mais avançados dentro da insuficiência cardíaca, da hipertensão, né, ressonância magnética. E nesse método bioquímico, né, o que ele tem a capacidade de excluir injúria miocárdica de uma maneira muito sensível. Então, ele é um método robusto para, no rastreio na emergência, o paciente que já tem um eletro normal, né? Ele tem uma característica de uma dor que não é tipicamente, porque às vezes o paciente não tem troponina positiva, mas ele tem uma angina instável. Isso é um erro também, a gente não deixar de valorizar o paciente que tem dor no peito, anginosa, e que só não aumentou a troponina, porque o diagnóstico é angina, não é uma injúria miocárdica associada, que seria um infarto sem surto. Agora, às vezes você tem um paciente que tem sintomas atípicos, baixo risco, e você, dentro do score HART, junto com o que a gente chama de, até que é fluxograma HART com troponina transensível, tem uma sensibilidade muito grande, especificidade para poder dar alta segura. A outra coisa, que é a incorporação do dado para manuseio, é que o olhar mais de perto que a troponina traz, porque a tendência, por ser mais sensível, é de ter uma documentação muito maior, às vezes 4, 5 vezes maior de documentação. Para infarto tipo 2 é 5 vezes mais do que a outra. E aí, nesse contexto, a gente incorpora a informação e a expertise clínica conduz o que vai fazer. Você não rejeita, você precisa ter vamos dizer assim, um desafio de interpretação clínica ainda mais acurado. E aí, nesse caso, se tem injúria miocárdica, esse paciente tem que internar. Porque esse paciente com injúria miocárdica ele pode ter um outro diagnóstico, pode ter uma miocardite, pode ter uma embolia pulmonar. Então, o caminho de internar já é um caminho que a troponina orienta bem, né? Agora, o caminho de levar a cateterismo esses pacientes, de ter umas medicações voltadas para a doença coronária, que aumenta o risco de sangramento, até em pacientes mais frágeis, é que precisa, aí entra a coisa da troponinite, né? Você precisa ter um julgamento de características que caracterizam o diagnóstico de infarto. Você tem uma alteração concomitante regional na parede, você tem fatores de risco que corroboram a probabilidade pré-teste de doença coronária ser alta, você tem algumas características que sugerem muito o diagnóstico diferencial, né? E, eventualmente, você precisa de exames para fazer um descarte anatômico. Às vezes, você precisa fazer uma coronariografia ou até uma angiotomografia nos pacientes que tenham uma característica assim, mais frágil, para você descartar a doença coronária obstrutiva nesse doente. O que a gente tem que ter, talvez, a responsabilidade é de não tratar a troponina. A gente investigar a síndrome de injúria miocárdica que está acontecendo com aquele paciente. Essa aqui, e é o desafio do clínico, né? A gente às vezes está culpando o exame não tem culpa nenhuma. O exame é um olhar de perto, né? Eu quis fazer essa provocação por isso mesmo, né? Porque às vezes dá uma troponina alta, liga aquele botão vermelho, é infarto, bota protocolo, faz não sei o quê, e aí temos que tomar um certo cuidado para interpretar melhor no conjunto, tá legal? Perfeito. Gente, só lembrando que exames são complementares, né, como os professores já falaram, e isso aí eu acho que vem muito para todos nós que atendemos a população em geral, né? Então, a gente precisa elaborar diagnósticos e partir para exames e não ter uma fórmula redonda de dizendo o paciente chega, eu vou fazer esses exames e se tiver alterado eu vou fazer isso e isso. E essa individualização faz muita diferença. Então, alguém quer mais fazer uma pergunta?
Bom dia, parabenizar aí a mesa, né? Mas eu tenho uma dúvida. No paciente com doença coronariana manifesta, né? A gente pensando aí na redução em relação ao nível pressórico, qual o cuidado que a gente deveria ter nesse paciente em relação à PA diastólica menor ou igual a 70? Esse é um desafio gigantesco que a gente tem na prática, especialmente população mais idosa. Me permite 1 minuto e meio de explicação. Primeiro, quem tem uma divergência grande na pressão, ou seja, a pressão de pulso aumentada, esse paciente tem um risco maior, e ele tem um risco maior exatamente porque ele tem mais rigidez arterial. O que os estudos mostram é que esse indivíduo, quando a pressão diastólica cai muito, ele tem maior risco, mas não é só pelo tratamento, é porque ele tem rigidez arterial muito importante. E aí você chamou bem a atenção. Então, quem não tem doença coronária clinicamente manifesta, esqueçam a diastólica enquanto a sistólica estiver muito elevada. Na hora que ela estiver chegando próximo do seu alvo, a gente já pode tirar um pouco o pé do acelerador no tratamento. Quem tem doença arterial clínica coronária clinicamente manifesta, ou seja, não é aquele cara que eu acho que tem, é um indivíduo que tem, ele manifestou já. Então, o ideal seria manter a pressão diastólica acima de 70, porém, aparentemente, até 65 daria para poder a gente levar. A partir de 60 começamos a ter um aumento de risco. O que fazer nesse caso? Tentar terapias diferentes, para a gente ver se a gente consegue. Sempre a sistólica vai cair mais do que a diastólica, mas se eu consigo, com uma combinação diferente, ter uma queda mais acentuada ainda da sistólica do que da diastólica, que eu não caia demais. E reforçar bastante medidas não farmacológicas para poder a gente conseguir evitar ter que dar remédio demais para esse paciente. Mas esse é o paciente que deve tomar cuidado. Nos outros, honestamente, eu me preocupo pouco com a diastólica. No SPRINT teve agora uma nova análise publicada recente que avaliou, conforme o nível de diastólica atingida, como é que ficou em relação ao desfecho. E não houve mudança nenhuma. Não eram pacientes coronariopatas, então não teve diferença e o critério era rígido, era botar abaixo de 130, né? Era tentar chegar abaixo de 120, mas não atingiram a maioria 120, mas a diastólica não diferenciou o risco. Perfeito. Mais alguma pergunta? Eu vou passar um pouquinho para a doutora Fabiana. Uma pergunta básica, assim, a gente tem 2 minutinhos para ela responder. Eu faço parte do programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. E, dentro desse programa, nós temos um convênio com o pessoal de Seattle, né, dos Mormons, e eles dizem que se a gente tiver que escolher um lugar para ter um infarto, que a gente pode ter lá na cidade deles, que lá 90% da população é treinada para suporte básico de vida. Então, assim, rapidamente, professora, o que fazer com o paciente com injúria aguda que você encontra caído na rua, um paciente, de repente, com sudorese, cianose, e que você olha assim, ele está infartando, sei lá, alguma coisa assim. Qual o suporte básico de vida? Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que talvez até seja melhor para o João, que atende quadros coronários agudos, mas, de qualquer maneira, eu acho que, assim, em primeiro lugar, tentar detectar o que está acontecendo ali, que realmente é um quadro cardiológico, e se tiver alguém por perto, pedir para que chame o auxílio. Acho que isso é fundamental. Você não vai conseguir fazer todo o atendimento de urgência sozinho, né? E, então, chamar o auxílio o mais rápido possível e iniciar terapias de reanimação se você tiver esse treinamento, porque também, se não tiver nenhum treinamento específico, pode até não fazer as manobras de maneira adequada. Não sei se o Roberto e o João têm algo para... Só quero destacar a importância da gente treinar toda a população, crianças, a saber que número de escapa para essa emergência, né? Então, o socorro, eu acho que é o primeiro treinamento que a gente tem que fazer em escola, para onde liga nessa hora. Criança hoje já nasce com o celular na mão, né? Nós, como população, a gente também tem um papel de salientar para as autoridades a necessidade, né, deles de ter dispositivos de ideia, né, em lugares que têm atividade esportiva, né? Ou seja,
a gente sensibilizar eles do impacto disso, né? Eu, particularmente, a gente já vivenciou isso dentro de um núcleo esportivo em que 2 irmãos que tinham uma idade semelhante, um foi resgatado e o outro não foi, por um lapso de tempo onde foi instituída uma proposta de distribuição de ideia mais acessível para resgate imediato, entendeu? A ideia, desculpe, que é o desfibrilador automático, né, que permite uma leitura pela própria máquina e não é difícil por um manual, por um treinamento básico, qualquer um manusear para um atendimento inicial de implante num paciente que está desacordado, né? Então, esse é um aspecto. Além, claro, de dar o suporte que foi bem considerado pela colega em relação ao suporte de via aérea respiratória livre, enfim, o suporte que você puder contemplar até a chegada da equipe especializada. Não, imagina, eu acho que, na verdade, até isso era um bom nicho para a gente poder tentar implementar medidas de educação para as crianças, né? Teve até, inclusive, um trabalho feito agora, recentemente, que ganhou prêmio por educação de crianças para detecção de AVC. Então, assim, esse tipo de mobilização seria muito interessante, porque a criança acaba levando isso para os pais em casa, né? Então, acaba que a educação fica em dupla via, assim, então isso é muito interessante. E reconhecer um AVC pode fazer toda a diferença no tratamento desse paciente, da mesma forma que reconhecer uma parada cardíaca e saber o que fazer. Se a gente conseguisse levar isso para as escolas, né? Tinha um programa da SBC, né? A SBC vai à escola, levando esse tipo de educação. Acho que isso seria fundamental. Obrigada, pessoal. Foi um momento muito engrandecedor para a gente. Obrigada pela presença de todos e que tudo isso sirva de reflexão, que diretrizes nos dirigem, né? Mas a gente precisa individualizar o tratamento. Muito obrigada.